verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, e conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. José nos ensina que há sacrifícios que duram anos, mas que carregam um propósito que só o céu entende, que a fidelidade em meio à injustiça não passa despercebida, que o perdão é o sacrifício mais difícil, mas também o mais libertador. Quantas vezes você se sentiu como José, traído por quem deveria te proteger, esquecido por quem você ajudou, preso em situações que não provocou, esperando respostas que parecem não chegar, e ainda assim se mantendo fiel? Saiba disso. Deus vê e está preparando o dia do seu renascimento, um dia onde o sofrimento se tornará testemunho, onde o cativeiro dará lugar à autoridade, onde os que te feriram verão que sua fidelidade era real e que o seu Deus não falha. O sacrifício de José não foi só sua prisão, foi sua postura durante ela. Ele não deixou a amargura dominá-lo. Ele não deixou a injustiça endurecer seu coração. Ele não deixou os atrasos anularem seu propósito, e por isso foi exaltado. Neemias e o muro. Neemias não era profeta, não era sacerdote, não era rei. Ele era copeiro, alguém que servia vinho ao rei Artaxerxes da Pérsia, um homem aparentemente comum vivendo longe da terra de seus pais, numa posição segura, confortável dentro do palácio. Mas certa vez recebe uma notícia que muda tudo. Os muros de Jerusalém estão destruídos, os portões estão queimados, o povo vive em vergonha. Essa informação poderia ter sido apenas mais uma. Neemias poderia ter sentido pena, murmurado algumas palavras de lamento e voltado ao seu trabalho. Mas não. Ele se comoveu, profundamente chorou, jejuou, orou, e a partir daquele momento, seu coração foi tomado por uma missão que exigiria sacrifício. Neemias decidiu sair do conforto do palácio para enfrentar os escombros de uma cidade destruída. Ele trocou o luxo do rei pelos entulhos da vergonha, e não por obrigação, mas por compaixão, por amor ao povo, por zelo pela glória de Deus. Ele poderia ter ficado onde estava, mas algo dentro dele o impulsionava a agir. Porque o verdadeiro sacrifício é quando você deixa de viver apenas para si e começa a carregar o peso de outros. Ao chegar em Jerusalém, Neemias encontra uma realidade ainda pior do que imaginava. O povo está desanimado, os muros estão em ruínas há décadas. Os inimigos são muitos, mas Neemias não recua. Ele reúne o povo, encoraja, planeja, distribui tarefas e começa a reconstrução. Só que reconstruir algo quebrado exige mais do que esforço físico, exige coragem espiritual. Neemias enfrenta zombarias, ameaças, armadilhas, traições. Os inimigos tentam pará-lo de todas as formas, e em muitos momentos, o cansaço bate, o medo se aproxima, o povo desanima. Mas Neemias tem uma arma: oração e vigilância. Ele diz: trabalhamos na obra, metade de nós empunhava as lanças desde o raiar da alva até o aparecimento das estrelas. Neemias 4:21. Enquanto uns construíam, outros vigiavam. Enquanto uns assentavam pedras, outros seguravam espadas. Porque toda reconstrução exige luta, todo recomeço exige vigilância, todo sacrifício pela restauração atrai resistência. Mesmo assim, Neemias não desiste, e em apenas 52 dias, algo que estava destruído há mais de 100 anos foi completamente restaurado. Como isso é possível? Porque um homem sacrificou sua zona de conforto. Porque alguém decidiu orar, chorar, agir e permanecer. Porque um coração quebrantado move o céu. Porque quando alguém diz: eu vou fazer o que ninguém quer fazer, o céu diz: eu vou com você. Talvez hoje você esteja diante de muros quebrados, uma família desfeita, uma fé enfraquecida, uma vida em ruínas. E talvez olhe para tudo isso e pense: é tarde demais, está quebrado demais, estou cansado demais. Mas Neemias te mostra que não importa o tempo da destruição, importa a disposição para reconstruir. E que sim, vai doer, vai cansar, vai exigir sacrifício.
mas vale a pena porque Deus ainda é o restaurador de muros e o reparador de brechas. Neemias também nos mostra que não precisamos de um título para sermos usados por Deus. Não precisa ser pastor, missionário, pregador. Basta ter um coração disposto, um coração que ora, um coração que age, um coração que permanece. E no final, o muro não foi apenas restaurado, o povo foi restaurado, a fé foi reacendida, a honra foi devolvida. Porque quando você se sacrifica pela reconstrução dos outros, Deus reconstrói algo dentro de você também. Se esta palavra falou com você, comente agora. Mesmo cansado, eu continuo reconstruindo. Essa frase é sua decisão de seguir firme mesmo quando os muros parecem impossíveis de levantar. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Esse gesto simples pode reacender a força de alguém que já não acredita mais que é possível reconstruir. Ruth e sua escolha. A escolha dela mudou tudo. Ruth era moabita estrangeira, viúva pobre, e ainda assim, fez uma das decisões mais corajosas e sacrificiais de toda a Bíblia. Após a morte do marido, sua sogra Noemi, também viúva e sem filhos, decide voltar a Belém. E então vem a conversa que revelaria o coração de Ruth e o início de um propósito eterno. Noemi tenta libertá-la da responsabilidade. Volta, minha filha, para junto do teu povo, para os teus deuses, para a tua terra. Mas Ruth responde com palavras que ecoam pela eternidade: não me instes a deixar-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Essa foi sua escolha, e essa escolha foi, acima de tudo, um sacrifício. Ela sacrificou sua terra natal, abandonou suas raízes, deixou para trás toda a possibilidade de recomeçar em território conhecido. Preferiu seguir uma mulher amargurada, sem garantias, sem promessas, apenas com fé. Ela decidiu andar com Noemi, porque viu em sua história a presença do Deus verdadeiro. Essa é a beleza do sacrifício. Quando você escolhe permanecer onde muitos desistiriam, Deus começa a escrever um novo capítulo. Ruth chega a Belém com Noemi e precisa lutar pela sobrevivência. Vai respigar nos campos, ou seja, recolher os restos da colheita deixados pelos ceifeiros. Ela se submete ao trabalho duro, à humilhação social, ao esforço diário, mas mantém a honra, a humildade e a fé. E é nesse contexto de simplicidade e sacrifício que ela chama a atenção de Boaz, um homem justo, rico e, mais importante, resgatador, um parente do falecido marido de Ruth com direito de resgatá-la conforme a lei judaica. Boaz observa Ruth não pela aparência, mas pela sua lealdade, seu caráter, seu sacrifício. Ele declara: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. Ruth 2:11. O que Boaz está dizendo é claro. Deus viu o teu sacrifício, e eu também. E então a história muda. Ruth, a estrangeira pobre e viúva, torna-se esposa de Boaz, dona do campo, onde antes respigava, e ancestral direta do Messias. Sim, de Jesus. O nome dela aparece na genealogia do Salvador, Mateus 1:5. Tudo por causa de uma escolha, um sacrifício, uma renúncia. Ruth nos ensina que as maiores recompensas de Deus estão escondidas nas escolhas mais difíceis, que o caminho da fidelidade, mesmo doloroso, nunca é ignorado pelo céu, que permanecer quando tudo te convida a ir embora é um ato de fé e um passo para o milagre. Quantas vezes você já esteve como Ruth diante de dois caminhos, um que parece fácil, confortável, seguro, e outro que exige sacrifício, renúncia, fé. E talvez você tenha escolhido o segundo. Talvez hoje esteja enfrentando as consequências dessa escolha, trabalhando duro, lutando contra a escassez, esperando respostas. Mas escute com atenção. O Deus de Ruth continua escrevendo histórias com gente que escolhe a fidelidade. Ele vê,
Ele honra, ele recompensa, ele transforma campos de respigas em heranças eternas. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar que sua escolha por ele nunca será em vão. O sacrifício de Davi no campo. Antes da coroa, houve o campo. Antes do trono, houve o pasto. Antes da fama, houve o silêncio. Antes de ser chamado homem segundo o coração de Deus, Davi foi o menino esquecido entre as ovelhas. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, servindo ao rei Saul, Davi cuidava das ovelhas da família sozinho, sem aplausos, sem público, sem reconhecimento. Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, Davi nem sequer é chamado. O pai não o considera digno. Os irmãos não o valorizam. Ele é o mais novo, o menor, o pastor, um menino do campo. Mas o que ninguém via Deus observava atentamente. No campo Davi tocava a harpa. No campo Davi matava ursos e leões para proteger o rebanho. No campo, ele escrevia salmos, derramava o coração, buscava a presença de Deus. No campo Davi sacrificava sua juventude, seu conforto, seus sonhos pessoais para cuidar do que era pequeno. E é nesse lugar que Deus o molda. É importante entender isso. Os palácios não formam reis, os campos formam, porque é no campo, no silêncio, na solidão, que a fé se aprofunda, que o caráter se alinha, que o espírito aprende a depender totalmente do Senhor. Deus viu o sacrifício de Davi no secreto, e por isso enviou Samuel para ungí-lo no meio dos seus irmãos. Aquele que não foi chamado para o banquete foi escolhido para o trono, porque Deus honra quem sacrifica quando ninguém está olhando. Mas mesmo depois de ser ungido, Davi não foi imediatamente para o palácio. Ele voltou ao campo, continuou cuidando das ovelhas, continuou servindo, continuou no anonimato, porque a unção vem num instante, mas o preparo é um processo. E Deus só coloca no trono quem aprendeu a obedecer no campo. Você talvez esteja vivendo esse tempo de pasto, talvez esteja servindo em silêncio, cuidando do que é pequeno, sendo esquecido por pessoas, ignorado por oportunidades, subestimado por todos. Mas o céu te vê, e seus sacrifícios no campo não estão passando despercebidos. Davi também enfrentou o gigante Golias, mas só pôde fazê-lo porque já havia vencido os ursos no secreto. A batalha pública foi vencida por causa das lutas privadas. O sacrifício no campo gerou a vitória no vale. E mesmo quando Saul o perseguiu, quando teve que se esconder em cavernas, quando foi traído, caluniado e rejeitado, Davi nunca esqueceu o que aprendeu no campo. A presença de Deus é mais valiosa que qualquer coroa. Por isso, quando teve a chance de matar Saul e tomar o trono à força, Davi recusou. Ele sacrificou a oportunidade para manter a honra, porque quem aprendeu a confiar no campo não tenta acelerar o processo, espera o tempo de Deus. Davi não foi perfeito, errou, caiu, mas seu coração continuava voltado ao Senhor. E foi esse coração formado no silêncio do campo, no sacrifício da fidelidade, que o tornou o maior rei da história de Israel. E você está disposto a continuar servindo mesmo quando ninguém te aplaude? Está disposto a lutar com leões quando ninguém está vendo? Está disposto a escrever canções no escuro, a cuidar do que é pequeno, a obedecer mesmo sem reconhecimento? O campo é uma escola, uma fornalha, um altar. E quem permanece no campo por amor, colherá o trono no tempo certo. Se esta palavra tocou seu coração, comente agora: eu sou fiel no campo porque sei que Deus está me preparando. Essa frase é sua consagração, sua rendição no anonimato, sua confiança de que o pasto é só o começo de uma história escrita por Deus. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Essa ação pode alcançar alguém que está escondido no campo da vida, achando que Deus o esqueceu, mas que hoje precisa ouvir: eu te vi. O jovem que entregou seus pães e peixes. A multidão era enorme, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, seguia Jesus sedenta por ouvir suas palavras, por tocar seu manto, por ver milagres. O dia estava terminando e os discípulos estavam preocupados. Mestre, despede o povo,
Já é tarde, não há comida para todos. Jesus então responde, algo que parece impossível. Dai-lhes vós de comer. Mateus 14, 16. Os discípulos olham ao redor e fazem as contas. A lógica diz que não é possível. O raciocínio humano vê a limitação, mas é aí que entra um personagem quase esquecido, mas cuja atitude representa um dos sacrifícios mais profundos de toda a Bíblia. Um jovem anônimo com apenas 5 pães e 2 peixes. João 6,9 registra: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? O que é isso? É pouco, é pequeno, é insuficiente, mas é tudo o que ele tinha, e ele entrega. Pense nisso. Ele poderia ter escondido, poderia ter comido sozinho, poderia ter guardado para mais tarde, mas ele escolheu sacrificar sua própria segurança alimentar para colocar nas mãos de Jesus o que possuía. E aqui está o segredo espiritual. O que é pouco nas suas mãos se torna abundante nas mãos do Salvador. Jesus pega aqueles pães e peixes, dá graças, reparte, e o milagre acontece. Todos comem, todos se saciam, e ainda sobram 12 cestos cheios. Mas veja o milagre da multiplicação. Começou com o sacrifício da entrega. Esse jovem representa todos aqueles que mesmo com pouco decidem confiar. Gente que não espera ter muito para doar. Gente que não precisa de grande visibilidade para servir. Gente que entende que Deus não se impressiona com a quantidade, ele se comove com a disposição. Muitos esperam estar prontos para servir a Deus, esperam ter mais tempo, mais recursos, mais conhecimento, mais influência. Mas o Evangelho sempre foi movido por pessoas comuns, com ofertas pequenas, mas com corações grandes. E talvez hoje, Deus esteja apenas esperando que você entregue o que tem agora. Você pode não ter muito, mas tem algo, seu tempo, seu talento, sua voz, sua fé, sua oração. E se você colocar isso nas mãos de Jesus, o pouco se tornará milagre. É importante destacar que Jesus poderia ter feito o pão surgir do nada. Ele já havia transformado água em vinho, acalmado tempestades, curado enfermos. Mas ele quis usar o que alguém tinha, porque Deus escolhe operar através de parceiros. Ele quer nossa participação no milagre. Esse jovem anônimo nunca mais foi citado nas Escrituras, mas o seu ato está eternizado, porque quem entrega o que tem para Jesus, ainda que pareça insignificante, entra para a história do reino. E talvez você esteja ouvindo isso agora achando que sua vida é pequena demais para causar impacto, que suas orações são fracas, que seu serviço não é notado, que sua fé é simples. Mas Deus está dizendo: me entrega o que você tem, e eu vou fazer mais do que você pode imaginar. O sacrifício desse jovem nos ensina que a fé verdadeira se manifesta quando entregamos mesmo sem ver o resultado, quando confiamos que Jesus vai fazer algo com o pouco que somos. E ele faz, sempre faz. A mulher cirofenícia. Ela era estrangeira, mulher gentia, de fora da aliança, uma mãe desesperada com uma filha atormentada por um espírito maligno. Aos olhos da religião da época, ela não tinha direito a nada, mas mesmo assim, ela foi até Jesus. O texto está em Marcos 7, 24. Jesus entra na região de Tiro e Sidom, lugares pagãos, e tenta se manter em segredo, mas ela o encontra, corre, se lança aos pés dele e suplica: Senhor, tem compaixão de mim, minha filha está endemoniada. A resposta de Jesus parece dura. Ele diz: deixa primeiro saciar-se os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma declaração que à primeira vista soa como uma recusa. Jesus estava testando sua fé, revelando algo mais profundo, colocando diante dela a tensão espiritual entre o povo da promessa, os judeus, e os de fora, os gentios. Muitos teriam se ofendido, se afastado, desistido, mas ela não recua, não se ofende, não chora. Ela insiste com humildade, com fé, com um coração quebrantado, e responde: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Marcos 7, 28.
Essa frase tão simples, tão profunda, tão cheia de fé, comove o coração de Jesus. Ela não exige, não questiona. Ela reconhece sua posição, mas declara sua fé no poder das migalhas do céu. E então Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito conforme tu queres. Naquele instante sua filha foi liberta. O que essa mulher nos ensina é de valor eterno. Às vezes o maior sacrifício é engolir o orgulho. É continuar crendo mesmo quando parece que Jesus está em silêncio. É não desistir diante da primeira negativa. É enfrentar o desprezo, a rejeição, o silêncio, e ainda assim, permanecer aos pés do Mestre. Ela sacrificou seu orgulho, sua dignidade, se humilhou, suplicou. Ela ficou onde muitos teriam ido embora, porque o amor de uma mãe pela filha era maior do que qualquer constrangimento, e o reconhecimento de quem era Jesus era maior que qualquer barreira cultural ou religiosa. Jesus não a rejeitou, ele revelou o que havia dentro dela, e o que havia era fé, uma fé que rompeu limites, que atravessou a barreira da religião, que antecipou uma promessa que só seria estendida aos gentios depois da cruz. Essa mulher puxou o milagre do futuro para o presente com a fé de quem se recusa a desistir. Quantas vezes você já se sentiu ignorado por Deus? Já orou, insistiu, esperou e o céu pareceu calado? Quantas vezes pareceu que a resposta não vinha, que o favor não era para você, que a bênção era só para os filhos? Mas a história dessa mulher prova que até as migalhas do reino são poderosas, e que Deus nunca despreza um coração quebrantado e uma fé insistente. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te dizendo: não vá embora. Ainda insiste mais um pouco, continue aos meus pés. Você está mais perto da resposta do que imagina. A fé da mulher sirofenícia foi um sacrifício de persistência, de entrega, de renúncia ao orgulho, de coragem espiritual. E esse tipo de fé mexe com o céu. Se essa mensagem tocou, você comente agora: eu permaneço aos pés de Jesus mesmo sem respostas. Essa frase é sua oração persistente, sua fé sem ofensa, sua confiança além do silêncio. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Sua ação pode alcançar alguém que está à beira de desistir, achando que o céu não ouve, mas que hoje precisa saber. Jesus escuta até a fé das migalhas. Elias e a viúva de Sarepta. A terra estava em seca, a fome devastava tudo, pessoas morriam, o céu parecia fechado. Era o resultado de um juízo divino sobre a idolatria de Israel. Em meio a esse cenário de escassez e desespero, Deus dá uma ordem que desafia toda a lógica. Ele manda o profeta Elias para ser sustentado por uma viúva. Não uma mulher rica, não uma mulher influente, mas uma viúva pobre estrangeira que estava preparando sua última refeição antes de morrer. Elias encontra essa mulher em Sarepta e diz: traz-me, peço-te, um pouco de água. Ela vai buscar, e então ele acrescenta: traz também um bocado de pão na tua mão. É aí que a verdade aparece. Com voz trêmula e alma cansada ela responde: vive o Senhor teu Deus, que não tenho pão senão um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, e eis que apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. 1 Reis 17:12. Essa mulher estava no fim da linha. Não havia mais esperança, nem recursos, nem promessas. O pouco que ela tinha era para uma última refeição de despedida. Mas então vem a palavra do profeta: não temas, vai e faz conforme disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 1 Reis 17, 13, 14. Você consegue imaginar a tensão deste momento? A mulher precisava sacrificar o pouco que tinha para crer em uma promessa invisível. Ela tinha 2 opções: guardar o que era seu e morrer com o filho, ou entregar o pouco nas mãos de Deus
e viver por fé. E ela escolhe confiar. Ela faz o bolo para Elias primeiro. Ela entrega o que tinha. Ela obedece. E é ali na cozinha da escassez que o milagre começa a acontecer. Dia após dia, a farinha não acabava. O azeite não faltava, o sustento chegou não tudo de uma vez, mas na medida da fé. Essa mulher nos ensina que os maiores milagres brotam da obediência em meio à dor, que o sacrifício feito na crise se transforma em provisão contínua, que Deus não precisa de muito, só precisa da entrega. A botija e a panela não foram multiplicadas em abundância, exagerada não transbordaram, mas também nunca secaram. O milagre foi constante, sustentável, silencioso e poderoso. Deus sustentou uma casa inteira por causa da fé de uma mulher e da palavra de um profeta. Mas o sacrifício dela não parou por aí. Mais adiante, o filho da viúva adoece e morre. Ela se desespera, acha que Deus a está punindo. E Elias, tomado de compaixão, ora com intensidade, clama por vida, e Deus ressuscita o menino. O mesmo Deus que sustentou a panela agora devolve a vida, porque quem aprende a confiar em Deus no dia da escassez, verá a glória dele no dia da morte. A viúva de Sarepta entregou o pouco que tinha e recebeu o que ninguém poderia comprar: sustento diário e ressurreição. E você, em meio à sua crise, ao seu desespero, à sua última refeição, ainda consegue confiar, ainda consegue ouvir a voz de Deus, pedindo o que você tem, ainda consegue obedecer antes de entender. Saiba disso: o pouco que você entrega hoje pode sustentar milagres que durarão toda a sua jornada. Deus não quer te tirar, Ele quer te ensinar a viver pela fé. Ele quer te mostrar que a farinha e o azeite do céu nunca faltam na vida de quem entrega com o coração. Se essa mensagem falou com você, comente agora: entrego o pouco porque confio na promessa. Essa frase é sua fé em movimento, sua confiança diante da escassez, sua porta para o milagre. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Sua ação pode chegar até alguém que está prestes a desistir e que precisa entender que o milagre está dentro da botija que ainda resta. Os amigos que desceram o paralítico pelo telhado. A casa estava cheia, não cabia mais ninguém. Jesus pregava, e a multidão se aglomerava para ouvi-lo. A fama de seus milagres havia se espalhado, e onde ele ia multidões o seguiam. Mas do lado de fora havia um homem paralítico e 4 amigos com fé determinada. Eles tinham um objetivo: levar aquele homem até Jesus. Mas a entrada estava bloqueada. A multidão não cedia espaço. A porta estava fechada. O ambiente era impossível. Para muitos isso seria o fim da tentativa, mas para aqueles homens era só o início de um novo plano. Eles sobem ao telhado, carregando o amigo em uma maca, enfrentando o peso, o esforço, a subida. E então começam a abrir um buraco no teto da casa. Eles desmontam a estrutura para criar acesso e, lentamente, com cuidado e fé, descem o paralítico exatamente aos pés de Jesus. Marcos 2:5 nos revela a reação de Cristo. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Você percebe isso? Jesus viu a fé deles. Não apenas a fé do homem doente, mas a fé dos amigos. O sacrifício deles, o esforço deles, a ousadia deles, a compaixão deles. E por causa disso, um milagre aconteceu. Mais tarde, Jesus também cura fisicamente o paralítico, mas o primeiro milagre foi espiritual: perdão. Porque Jesus sabe que existem paralisias na alma mais profundas que as do corpo. Esses amigos nos ensinam que, às vezes, o maior sacrifício é carregar quem não consegue mais andar sozinho. É insistir por alguém que não tem mais forças. É orar por alguém que perdeu a fé. É subir no telhado quando ninguém mais acredita. É ser ponte, ser suporte, ser instrumento. Quantas vezes você já precisou ser carregado? Quantas vezes alguém orou por você quando você não conseguia orar? Quantas vezes uma palavra, uma ligação, uma atitude te trouxe de volta aos pés de Jesus?
E hoje, quantas pessoas Deus está te chamando para carregar? Esses 4 homens sacrificaram tempo, força, dignidade, conforto, reputação e talvez até o medo de parecerem loucos. Mas eles não se importaram porque sabiam se conseguirem colocar o amigo diante de Jesus, tudo mudaria. Eles não tentaram curar, não tentaram convencer, só carregaram, só conduziram, só creram. Isso foi suficiente. Talvez nesse momento Deus esteja colocando alguém no seu coração, alguém que está paralisado pela dor, pelo pecado, pelo trauma, pela incredulidade. Alguém que não consegue mais chegar a Jesus por conta própria. E talvez Deus esteja dizendo: você vai ser aquele que carrega, você vai ser aquele que insiste, você vai ser aquele que sobe no telhado e faz o impossível acontecer. O sacrifício deles abriu o céu para outro. A fé deles trouxe perdão e cura para um amigo. E o nome deles nem sequer foi registrado. Eles não buscaram glória, buscaram Jesus. Essa é a essência do Evangelho, carregar uns aos outros. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente agora: eu carrego quem for preciso, até os pés de Jesus. Essa frase é sua disposição, seu chamado à compaixão, sua fé em ação. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Esse simples gesto pode alcançar alguém que precisa desesperadamente ser carregado pela fé de um irmão. Pedro e sua renúncia. Pedro era pescador, tinha barco, redes, rotina, tinha uma vida estabelecida, uma profissão digna, uma família que o esperava em casa. Mas um dia Jesus passou por sua praia e o chamou para algo muito maior. Segue-me, e eu te farei pescador de homens. Pedro, impulsivo e apaixonado, largou tudo. Não hesitou, deixou as redes, deixou o barco e começou a seguir o Mestre. Ele foi um dos primeiros discípulos, testemunhou milagres, andou sobre as águas, foi um dos mais próximos de Jesus. Mas Pedro também viveu uma das experiências mais dolorosas da fé, a queda após a entrega. No auge do ministério de Jesus, pouco antes da crucificação, Pedro faz uma declaração ousada: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Mateus 26:33. Mas Jesus, conhecendo o coração humano, responde: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E foi exatamente o que aconteceu naquela madrugada escura, com medo, pressionado, cercado por acusações. Pedro negou Jesus 3 vezes. E então o galo cantou. E o Evangelho de Lucas diz que naquele momento, Jesus olhou para ele, não com raiva, não com desprezo, mas com aquele olhar que Pedro jamais esqueceu. Olhar de verdade, de dor, de amor. Pedro sai dali e chora amargamente. O mesmo homem que havia deixado tudo para seguir Jesus, agora se via como um fracasso. Ele não negou apenas um amigo, negou o próprio chamado. E é nesse ponto da história que muitos desistem, quando caem, quando traem o que acreditavam, quando perdem o rumo, quando se afastam. Mas Jesus não desiste de Pedro, e ele não desiste de você. Após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos, e em um momento profundamente restaurador, chama Pedro de volta para uma conversa. Ali à beira do mar onde tudo havia começado, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro, ferido e arrependido, responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Veja o que acontece aqui. Jesus não apenas perdoa Pedro, ele o reconduz ao propósito. Ele não apenas limpa o passado, ele restaura o futuro. Porque o sacrifício verdadeiro também inclui voltar depois da queda, permanecer depois da falha, amar mesmo depois de ter errado. Pedro nos ensina que renunciar não é um ato único, é um caminho constante. Ele renunciou o barco no início, mas teve que renunciar ao orgulho depois. Renunciou ao medo no Pentecostes, quando pregou com ousadia diante da multidão. Renunciou à sua vontade até a morte quando, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu Senhor. Esse é o poder da restauração.
Esse é o fruto de um coração que escolhe renunciar e seguir mesmo depois de falhar. Talvez você, como Pedro, já tenha deixado muita coisa para trás por causa de Jesus, mas talvez também, como ele, tenha tropeçado, tenha negado, mesmo que com atitudes, tenha se calado quando devia falar, tenha fugido quando devia permanecer. Mas ouça, Jesus está te olhando agora, e não com acusação, mas com amor, e está te perguntando: você ainda me ama? Se a sua resposta for sim, mesmo ferido, mesmo fraco, mesmo com medo, então ele vai te usar, vai restaurar, vai colocar o cajado de volta em suas mãos, porque o sacrifício de continuar após a queda é uma das maiores provas de amor que podemos dar a Cristo. Se essa mensagem falou com você, comente agora: mesmo depois da queda, eu continuo seguindo Jesus. Essa frase é sua rendição, sua resposta ao olhar de restauração. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Pode ser que essa palavra encontre outro Pedro perdido em sua culpa, precisando ouvir que a renúncia ainda vale a pena. O sacrifício de João Batista. Antes que Jesus aparecesse publicamente, havia uma voz no deserto, uma voz forte, firme e ousada. Uma voz que não buscava elogios nem aplausos. Era a voz de João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro arauto da Nova Aliança. Seu chamado não foi para curar enfermos ou realizar milagres, mas para preparar o caminho. Desde o ventre, João já estava separado para a missão. Viveu no anonimato do deserto, longe dos centros religiosos, vestido de pelos de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre. Não era uma figura agradável para os padrões da sociedade, mas era cheio do Espírito Santo, e a unção sobre ele não era de fama, era de fogo. João sacrificou tudo por sua missão: conforto, reconhecimento, posição social. Ele poderia ter se aproveitado da atenção que recebia. Afinal, multidões vinham ao Jordão para ouvir suas pregações e se batizarem: fariseus, soldados, pessoas comuns. Todos eram confrontados por suas palavras afiadas. Ele poderia ter construído uma plataforma para si, mas não. Ele sabia que não era o protagonista. Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Essa frase resume sua vida. João Batista entendeu algo que muitos ainda lutam para aceitar. Há um tipo de grandeza espiritual que só floresce na renúncia. Ele sabia que seu papel era preparar, não permanecer, lançar a semente, não colher os frutos, ser a voz e não a luz. Quando Jesus aparece no cenário, João reconhece de imediato e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Aqui está o auge do seu ministério, apontar para Jesus. E então, gradualmente, as multidões começam a seguir a Cristo. E João desaparece, mas seu sacrifício ainda não havia terminado. Ele foi preso por confrontar o rei Herodes, denunciando seu adultério com a mulher do irmão. João não negociava verdades, e isso lhe custou a liberdade e mais tarde a cabeça. Sim, João foi decapitado em uma cela a pedido de Herodias e de sua filha. Um fim trágico aos olhos humanos, uma vida encurtada, um ministério interrompido, um profeta silenciado. Mas Jesus, ao falar sobre ele, diz: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mateus 11:11. Você entende o que isso significa? Aos olhos do céu, o maior não é o que mais realiza, é o que mais se sacrifica, o que renuncia ao próprio nome para exaltar o de Cristo, o que entrega a vida inteira à missão sem exigir recompensa, o que prepara o caminho mesmo sabendo que não vai caminhar por ele. João não viu a cruz, não viu a ressurreição, não viu Pentecostes, mas foi parte fundamental de tudo, porque Deus sempre usa aqueles que aceitam ser ponte, mesmo que os pés nunca toquem o outro lado. E você está disposto a viver uma fé assim? Uma fé que não busca aplausos, mas frutos, que não exige palco, mas presença, que entende que o maior ato de amor é preparar o caminho para que Jesus passe. O sacrifício de João Batista foi de identidade. Ele abriu mão de si mesmo para revelar o Cristo,
e por isso seu nome foi gravado no coração do céu. Se essa mensagem falou com você, comente agora. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Essa frase é sua consagração, sua entrega, sua resposta à missão de apontar para o Cordeiro. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Sua ação pode inspirar outros a entenderem que a maior honra é desaparecer enquanto Cristo aparece. O centurião romano. Ele era um soldado, um líder de 100 homens, um símbolo de poder, autoridade e domínio. Servia ao império que oprimia Israel. Era um estrangeiro, um gentil, alguém que aos olhos da religião judaica não tinha parte com as promessas de Deus. Mas esse homem tinha algo que o destacava, entre muitos fé e uma fé sacrificial. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, nos conta sua história. O centurião se aproxima de Jesus, não por si mesmo, mas por alguém sob sua autoridade. Um servo paralisado sofrendo terrivelmente. Veja o coração deste homem. Ele não vai até Jesus por status, glória ou necessidade própria, mas por amor. O mesmo homem que comandava tropas, que era temido e respeitado, se humilha para pedir ajuda por um servo. Essa é a primeira marca do seu sacrifício, a compaixão acima da posição. Ele diz: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Mateus 8:6. Jesus, tocado por sua preocupação, se dispõe: Eu irei e lhe darei saúde. Mas a resposta do centurião revela algo ainda mais profundo. Ele diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Mateus 8:8. Aqui vemos um homem de autoridade reconhecendo uma autoridade ainda maior. Um romano reconhecendo a soberania de um judeu. Um líder militar se colocando abaixo de um carpinteiro nazareno. Esse é o sacrifício do orgulho, da soberba, da autossuficiência. Ele continua: Porque também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Mateus 8:9. Em outras palavras, o centurião reconhece que Jesus tem autoridade no mundo espiritual. Ele entende que basta uma palavra do Mestre para que a enfermidade obedeça, e essa fé toca o céu. Jesus, ouvindo isso, se admira e diz: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8:10. Imagine isso, o próprio Filho de Deus, impressionado, admirado por um homem de fora, por alguém que aos olhos da religião não tinha direito à fé, mas que com coração quebrantado, sacrificou sua posição e se rendeu à soberania de Jesus. E então o milagre acontece sem toque, sem presença física, sem alarde, apenas com uma palavra. Naquela mesma hora, o servo foi curado. O centurião romano nos ensina que a fé verdadeira exige sacrifício não de sangue ou de riquezas, mas de orgulho, de controle de posição. Para crer de verdade, você precisa se despir das armas que te protegem e se render ao Deus que te cura. Talvez você esteja hoje em uma posição de liderança, de respeito, de responsabilidade. Talvez seja alguém que cuida de outros, que toma decisões, que carrega peso. Mas hoje Jesus te convida a fazer como o centurião, se ajoelhar por amor a outro, usar sua autoridade, não para mandar, mas para interceder. E mais, talvez você ache que não é digno de se aproximar de Jesus, que sua casa, sua história, seu passado não são bons o bastante. Mas Jesus não está procurando casas perfeitas. Ele está procurando corações humildes. O centurião sacrificou o que o mundo mais valoriza, o ego, e foi recompensado com o que o céu mais valoriza, a fé. Se essa mensagem falou com você, comente agora: Eu abro mão do meu orgulho para viver pela fé. Essa frase é sua rendição, sua entrega, sua humildade diante do Rei dos Reis. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Sua atitude pode alcançar outro centurião, que está pronto para deixar a armadura e se ajoelhar diante de Jesus. A multidão que ouvia Jesus sem comida. Eles estavam com fome, mas não fome de pão,
não fome de peixe. Eles tinham fome da palavra, fome da presença, fome de algo que o mundo não podia oferecer. Era uma multidão, homens, mulheres, crianças, que seguiam Jesus por onde ele ia, mesmo sem garantias, mesmo sem provisão, mesmo sem conforto. Mateus 15:32 nos mostra o coração de Cristo diante dessa cena. Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer. 3 dias, milhares de pessoas em pleno deserto, sem comida, sem estrutura, mas permanecendo. O que faria uma pessoa ficar 3 dias ouvindo um homem pregar sem sair do lugar, sem pensar na próxima refeição, sem se importar com a escassez, fome espiritual? Esse é o sacrifício da multidão, sacrificar o corpo para alimentar a alma. Eles renunciaram o conforto do lar, o ritmo cotidiano, o alimento natural, porque sabiam que estavam recebendo algo eterno. Hoje em dia muitas pessoas não conseguem ficar 10 minutos em silêncio com a Bíblia aberta. Mas essa multidão ficou 3 dias em silêncio com o céu aberto diante de si. Eles sabiam que valia a pena. E Jesus percebe isso. Ele sente, ele se comove, e então realiza novamente um milagre de multiplicação. Com 7 pães e alguns peixinhos, ele alimenta mais de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E todos se saciaram. E ainda sobraram 7 cestos cheios. Esse milagre não foi feito em uma festa, nem em uma ocasião preparada. Foi feito no deserto, num cenário de necessidade, de sacrifício, porque Deus honra quem permanece mesmo com fome. A multidão poderia ter ido embora, poderia ter desistido no segundo dia, poderia ter escolhido a necessidade imediata, ao invés do alimento espiritual. Mas eles ficaram, e porque ficaram, viram o impossível acontecer. Essa história é um convite para nós hoje. Quantas vezes abandonamos a busca pela presença por causa das distrações da vida? Quantas vezes escolhemos o pão da ansiedade, do entretenimento, do conforto, ao invés da palavra viva de Jesus? A multidão não ficou por interesse, ficou por fé, e foi recompensada. Talvez você esteja neste momento em um deserto, sem recursos, cansado, sentindo que falta provisão. Mas mesmo assim, você está aqui. Você está ouvindo, buscando, esperando, e o céu está vendo. Jesus sabe quando você está sacrificando seu tempo para estar na presença dele. Ele sabe quando você deixa de lado o sono para orar, quando você desliga o celular para meditar, quando você chora diante dele, sem ninguém ver. E ele vai multiplicar. Ele vai pegar o pouco que restou, 7 pães e alguns peixes, e vai fazer disso um banquete para você, para sua casa, para sua alma, porque o sacrifício de permanecer mesmo com fome será sempre respondido com a abundância da graça. Se essa palavra tocou o seu coração, comente agora. Mesmo com fome, eu permaneço com Jesus. Essa frase é sua declaração, seu altar, sua fé que resiste no deserto. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Sua ação pode alimentar a alma de alguém que está prestes a desistir da presença por causa da escassez. A mulher que tocou Jesus por trás. Ela estava cansada, 12 anos de dor, 12 anos sangrando, 12 anos sendo rejeitada, isolada, considerada impura. Cada dia uma nova humilhação, cada passo uma lembrança de que não era bem-vinda. Ela gastara tudo com médicos e tratamentos, e nada funcionou. Só restava uma esperança: Jesus. Mas não seria fácil. Ele estava cercado por uma multidão. Era difícil chegar perto, difícil ver, difícil tocar. E mais ainda para ela, uma mulher considerada impura pela lei, proibida, até de estar no meio das pessoas. Mesmo assim, ela decide arriscar. Sacrifica o que lhe resta, sua dignidade, seu medo, sua última força, e vai. Vai escondida, vai por trás, vai sem ser vista, vai decidida. Ela não quer atenção, não quer conversa, não precisa nem que ele a olhe, ela só quer tocar a orla do manto, porque dentro de si ela crê: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Marcos 5:28. E então ela toca. No mesmo instante, algo acontece. Não com Jesus, com ela. O fluxo de sangue para.
A dor cessa, a vergonha é lavada. Ela sabe foi curada, mas Jesus também sabe foi tocado. Ele para em meio à multidão, ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos acham estranho. Afinal, havia muita gente ao redor, todos o apertando. Mas Jesus distingue o toque da fé do toque da curiosidade. Ele sente que alguém puxou virtude do céu. A mulher treme, poderia ter fugido, mas ela se apresenta, confessa, se expõe, e ali diante de todos, Jesus não a repreende. Ele a exalta. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Marcos 5:34. Filha, essa foi a primeira palavra que ela ouviu de Jesus. Alguém que há 12 anos era vista como maldição, agora é chamada de filha. A cura mais profunda não foi no corpo, foi na alma. Essa mulher nos ensina que o sacrifício da fé é muitas vezes silencioso, invisível, doloroso, mas poderoso. Ela não pediu, ela não gritou, ela não chamou, ela apenas creu. E essa fé rompeu as barreiras da religião, da vergonha da multidão, e tocou o coração do Salvador. Quantas vezes você também está assim, tentando se aproximar em silêncio, com dor que ninguém vê, com fé que luta contra a vergonha, tentando tocar em Jesus por trás? Saiba disso. Ele sente, ele percebe, ele para ele olha, e ele chama você de filho. Filha, você não precisa fazer um espetáculo para ser curado. Não precisa chamar atenção. Só precisa tocar com fé, mesmo que ninguém veja. Mesmo que você esteja no fundo da multidão. Mesmo que sua história esteja marcada por anos de dor. Hoje Jesus está dizendo: eu sei quem me tocou. E por causa da tua fé, você não vai apenas ser curado, vai ser restaurado. A mulher que tocou Jesus por trás saiu de uma vida de vergonha para um futuro de paz. E tudo começou com um simples toque. Um toque de fé, um toque sacrificial. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente agora, mesmo em silêncio: eu toco em Jesus com fé. Essa frase é sua declaração de que mesmo no anonimato, sua fé está viva, sua cura está próxima, sua identidade está sendo restaurada. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Esse simples gesto pode fazer essa palavra chegar a alguém que está se sentindo impuro, invisível, excluído, mas que hoje vai ouvir: filha, a tua fé te salvou. O ladrão na cruz. Era o fim da linha. 3 cruzes estavam levantadas. No centro, Jesus ao lado, 2 ladrões. 2 homens que viveram à margem da lei, que cometeram crimes, que carregavam condenações humanas, e agora carregavam suas próprias cruzes. Um caminho sem volta, cercado de dor, sangue e vergonha. Mas ali, naquele lugar de morte, acontece um dos maiores atos de sacrifício espiritual da história. Um coração se rende, enquanto um dos ladrões zombava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Lucas 23:39. O outro faz algo extraordinário. Ele reconhece sua culpa. Ele não se defende, não culpa o sistema, não inventa desculpas, apenas declara: nós estamos aqui com justiça, porque recebemos o que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Lucas 23:41. E então, com o que lhe resta de voz, ele se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. Essa frase é uma chave, uma confissão, uma entrega tardia, mas sincera, uma fé corajosa. No último suspiro, ele não pede para ser salvo da cruz, não pede para escapar da dor. Ele só pede para ser lembrado. E o que recebe de volta? A promessa mais poderosa do Evangelho: em verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Veja o que acontece aqui: um homem que não teve tempo de mudar de vida, de fazer boas obras, de provar sua transformação. Um homem que só teve tempo de se arrepender. E isso bastou, porque o sacrifício daquele ladrão foi a rendição do orgulho no momento mais escuro da sua vida. Ele não salvou ninguém, mas reconheceu o Salvador. Ele não desceu da cruz, mas entrou no céu.
Essa cena revela uma verdade poderosa. Nunca é tarde para tocar o coração de Deus, mesmo no fim, mesmo depois de uma vida errada, mesmo sem tempo, porque a graça de Jesus alcança até quem está no último degrau. E mais, essa história também fala sobre qual lado da cruz escolhemos estar. Os dois ladrões ouviram e viram o mesmo Jesus. Ambos estavam igualmente próximos, mas um zombou e o outro se rendeu. O que os separou não foi a posição, foi a decisão. Quantas pessoas vivem hoje como esses ladrões à beira do abismo, cansados da vida, feridos pelas escolhas, presos em culpas, mas com o coração ainda pulsando com a chance de dizer: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus hoje ainda responde: hoje mesmo estarás comigo, porque o sacrifício da rendição, ainda que tardio, é suficiente para a salvação. A cruz do arrependimento se torna o portal do paraíso. Essa história é uma esperança viva para todos que acham que já erraram demais, que é tarde demais, que não são mais dignos. Mas o céu te diz agora: ainda há tempo, ainda há graça, ainda há espaço ao lado de Jesus. Se essa palavra falou com você, comente agora: Senhor, lembra-te de mim. Essa frase é sua oração, sua confissão, sua fé ativa mesmo em meio à dor. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Sua ação pode ser o empurrão de fé que alguém precisa para descobrir que há salvação até na cruz. O choro de Pedro. O galo cantou, e naquele instante Pedro desabou. Sua alma foi rasgada por uma dor profunda, uma culpa que ardeu mais forte que o frio da madrugada. Ele havia feito exatamente o que disse que jamais faria. Havia negado aquele que mais amava. 3 vezes. Em poucas horas após prometer fidelidade até a morte, Pedro, o ousado, o impetuoso, o que andou sobre as águas, o que viu a glória no Monte da Transfiguração, o que declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora negava conhecer Jesus, diante de servos, de uma fogueira de olhares inquisidores. E então o olhar. Lucas 22:61 registra que após a terceira negação, Jesus olhou para Pedro, e esse olhar não foi de condenação nem de reprovação, foi de amor, de dor, de verdade, de memória. Foi como se naquele breve encontro de olhos Pedro se visse como realmente era, fraco, humano, falho, mas ainda assim amado. E ele chorou, chorou amargamente. Esse choro é um sacrifício. Não o choro do remorso que paralisa, mas o choro do arrependimento que liberta. Porque ali naquelas lágrimas, Pedro sacrificou sua autoconfiança, entregou seu orgulho, reconheceu que não era tão forte quanto pensava, que precisava de mais do que coragem, precisava de graça. A dor de Pedro foi real, mas ela o levou de volta, porque arrependimento verdadeiro sempre nos leva de volta a Jesus. Diferente de Judas, que também pecou, mas afundou no desespero, Pedro permitiu que o quebrantamento o reconstruísse. Ele não fugiu para sempre. Ele esperou, permaneceu com os discípulos, e no tempo certo foi restaurado pelo próprio Cristo. Após a ressurreição, Jesus aparece na praia. Pedro está pescando como se tentasse voltar à vida de antes, como se quisesse esquecer tudo. Mas Jesus o chama, e ali diante da mesma fogueira, onde antes o negara Pedro, é convidado a reafirmar seu amor 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. João 21:17. Aquele que negou 3 vezes agora confessa 3 vezes. O choro da negação dá lugar à graça da restauração. E então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Ele não apenas perdoa Pedro, ele confia novamente, restaura a missão, reacende o chamado, porque é isso que Jesus faz com quem se arrepende de verdade. Pedro, o homem do choro amargo, se torna o pregador do Pentecostes, o líder da igreja, a rocha que sustentaria muitos, mas tudo começou com uma queda e um choro. Talvez hoje você esteja como Pedro, envergonhado por atitudes, preso a erros, arrependido por falhas, pensando que não merece mais ser usado. Mas o mesmo olhar que encontrou Pedro naquela madrugada
está sobre você agora. Não fuja do olhar de Jesus. Não fuja da dor do arrependimento, porque é exatamente aí que começa a restauração. O seu choro pode ser o altar que Deus vai usar para te levantar de novo. Jesus não está pedindo perfeição. Ele está perguntando: você ainda me ama? Se a resposta for sim, então há caminho, há perdão, há missão. Se essa palavra tocou o seu coração, comente agora: Senhor, o meu choro é verdadeiro, mas o teu amor é maior. Essa frase é a sua rendição, sua volta para os braços do Pai. Sua fé de que o arrependimento não é o fim, é o recomeço. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Talvez alguém esteja chorando em silêncio, e essa mensagem pode ser o toque de esperança que transforma lágrimas em propósito. Marta, Maria e Lázaro. A casa de Betânia era um lugar especial. Ali Jesus não era apenas o mestre, era o amigo. Marta, Maria e Lázaro o acolhiam com intimidade. Era uma casa de comunhão, de amor, de cuidado. Mas até os que caminham de perto com Jesus enfrentam dias de dor. E naquela casa tão amada a morte chegou. Lázaro adoeceu, e as irmãs fizeram o que qualquer discípulo faria. Enviaram um recado ao Mestre: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. João 11:3. Repare na frase: aquele a quem amas. Elas não apelam para merecimento, nem para boas obras. Elas confiam no amor de Jesus, sabem que ele virá. Esperam, oram, confiam. Mas Jesus não vem. Ele delibera por 2 dias. E quando finalmente decide ir, Lázaro já está morto há 4 dias. Aqui está um dos sacrifícios mais difíceis da fé: esperar por Jesus quando ele parece atrasado, permanecer crendo mesmo quando tudo indica que ele não virá, continuar adorando mesmo quando o milagre não chega. Quando Jesus chega a Betânia, Marta corre ao seu encontro e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Mas mesmo assim, há fé em sua voz. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. João 11:22. Maria, por sua vez, fica em casa, talvez magoada, talvez em luto profundo, mas ao ser chamada, ela vai e cai aos pés de Jesus e repete a mesma frase da irmã com lágrimas: Senhor, se tu estivesses aqui. E então Jesus chora, o Deus encarnado. O Verbo eterno chora não porque perdeu o controle, mas porque sentiu a dor daquelas que ama, porque o sacrifício da espera tocou o coração do Salvador. Jesus não repreende a dúvida delas, ele não condena o luto, ele entra na dor, e então caminha até o túmulo e manda tirar a pedra. Marta, ainda presa à lógica, diz: Senhor, já cheira mal. Mas Jesus responde: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? João 11:40. E então ele grita: Lázaro, vem para fora. E o morto revive. O impossível acontece, a espera termina, a glória se manifesta. Marta e Maria nos ensinam que há um tipo de sacrifício que não se faz com as mãos, mas com o coração, o sacrifício da confiança. Elas creram, esperaram, choraram, mas não desistiram de acreditar no amor de Jesus. Lázaro representa tudo aquilo que você pensou que já estava perdido, já estava morto, já estava enterrado. E Jesus te diz: hoje, se você continuar crendo, eu ainda posso chamar de volta à vida. Às vezes, a maior prova de fé não é impedir a morte, é continuar esperando mesmo depois dela. É permanecer em oração mesmo quando o silêncio de Deus parece definitivo. É sacrificar a lógica para abraçar a promessa. E veja, Jesus poderia ter evitado a morte de Lázaro, mas ele escolheu revelar sua glória através da ressurreição. Porque quanto maior o sacrifício da espera, maior será a manifestação da glória. Se essa palavra falou com você, comente agora: mesmo se tudo parecer morto, eu continuo crendo. Essa frase é sua fé em meio ao túmulo, sua confiança de que Jesus ainda chora contigo e ainda chama os mortos à vida. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Essa mensagem pode chegar a alguém que já colocou uma pedra no milagre e precisa ouvir: tira a pedra. O sacrifício de fé
em meio ao silêncio de Deus, não há dor mais difícil de suportar do que o silêncio do céu. Você ora, você jejua, você espera, você clama com lágrimas, mas a resposta não vem. Não há voz, não há sinal, apenas o eco da sua oração voltando como se Deus tivesse virado o rosto, como se o céu tivesse se calado. Mas será que se calou mesmo? Esse é um dos maiores sacrifícios da jornada espiritual, manter a fé quando Deus parece não estar falando. Continuar acreditando quando nada muda. Continuar esperando quando os dias passam. As promessas parecem distantes, e o que antes era certeza se torna dúvida. O salmista expressa essa dor em suas palavras. Até quando, Senhor, esquecer-te de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, 1. Talvez você esteja exatamente nesse lugar hoje. Um lugar onde orações parecem ignoradas, onde o coração está cansado, onde a alma grita e o céu parece mudo. Mas há uma verdade que atravessa esse silêncio. Deus nunca deixou de ouvir, e o silêncio dele nunca é abandono, é propósito. Jesus na cruz também experimentou o silêncio do Pai. Em sua dor mais profunda ele clamou: Deus, por que me desamparaste? Mateus 27:46. O próprio filho enfrentou o silêncio não porque o pai o havia rejeitado, mas porque o propósito eterno estava se cumprindo. E às vezes o céu se cala, não porque Deus se afastou, mas porque ele está operando algo que ainda não podemos entender. Abraão viveu anos esperando por uma promessa. José passou 13 anos, sendo moldado no silêncio da prisão. Davi foi ungido, mas precisou esperar anos em cavernas fugindo calado, antes de sentar no trono. E mesmo assim, permaneceram. E é isso que define os heróis da fé, não os que sempre ouviram Deus, mas os que continuaram fiéis, mesmo quando não ouviram nada. Talvez o maior ato de adoração não seja cantar quando tudo vai bem, mas permanecer de joelhos quando o céu está em silêncio. Talvez o maior sacrifício não seja o que você oferece com as mãos, mas o que você continua crendo com o coração mesmo sem ver. É fácil ter fé quando há sinais. Difícil é tê-la quando há silêncio. Mas é nesse lugar que a fé amadurece. É aí que ela se purifica, que ela se torna mais preciosa que o ouro refinado no fogo. O silêncio de Deus é o berço de uma fé que o inferno não pode abalar. E quando você aprende a adorá-lo em meio ao silêncio, o céu se prepara para responder de forma que ninguém poderá negar, porque o silêncio de hoje é o prelúdio da resposta de amanhã. Espere, adore, persevere e confie. O céu está mais perto do que parece. Se essa palavra falou ao seu coração, comente agora. Mesmo em silêncio, eu confio em ti. Essa frase é o seu altar de fé, sua rendição sem garantias, sua esperança viva mesmo em dias nublados. E se ainda curtiu este vídeo, faça isso agora. Essa mensagem pode alcançar um coração que está prestes a parar de orar e lembrar que o silêncio de Deus também é uma resposta. O sacrifício de recomeçar. Recomeçar dói, não é romântico, não é simples, não é rápido. Recomeçar exige matar uma parte do passado para dar vida ao futuro. É levantar-se do chão muitas vezes, ainda sangrando com as mãos trêmulas e o coração em pedaços, mas com a coragem de dizer: eu não terminei aqui. A Bíblia está cheia de recomeços, e cada um deles foi precedido por um sacrifício. Adão recomeçou fora do Éden. Noé recomeçou após o dilúvio. Jó recomeçou após perder tudo. Ruth recomeçou em terra estranha. Davi recomeçou após o adultério. Pedro recomeçou após negar. Paulo recomeçou após perseguir. Cada recomeço carrega em si o peso da renúncia, da vergonha, da dor, mas também a promessa da restauração. Recomeçar é um sacrifício porque exige desapegar-se da culpa. Muitas vezes, não são os outros que nos impedem de continuar, somos nós mesmos. Nós nos condenamos, nos cobramos, nos limitamos. Pensamos que por termos falhado, perdido ou caído, não merecemos mais tentar. Mas Deus olha para nós diferente. Ele vê não só o que fomos,
Ele vê o que ainda podemos ser. Em Jeremias 18, Deus leva o profeta à casa do oleiro. Lá ele vê o vaso quebrado nas mãos do artista, mas o oleiro não joga fora. Ele refaz o vaso, usa a mesma argila, trabalha de novo com paciência, com força, com visão. E então Deus diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Jeremias 18:6. Você entende isso? Deus é especialista em recomeços. Ele não trabalha com descartáveis. Ele não desiste da argila rachada. Ele transforma feridas em marcas de glória. Mas para viver isso você precisa sacrificar algo: o orgulho que te impede de recomeçar, o medo do que os outros vão dizer, o apego ao que já se foi, a amargura com o que não voltou. Recomeçar é morrer para o que ficou para trás e viver para o que ainda pode nascer. Sim, vai doer, vai exigir coragem, vai custar lágrimas, mas é melhor começar de novo com Deus do que permanecer caído sem Ele. Jesus é o maior incentivador de recomeços. Ele nunca disse volte ao que era. Ele dizia: levanta-te e vai, e não peques mais, segue-me, faça tudo novo. Recomeçar é um ato profético, é dizer para o inferno: você me derrubou, mas não me destruiu. É dizer para Deus: eu ainda creio. E é dizer para si mesmo: ainda há vida dentro de mim. Você não precisa voltar ao ponto onde caiu. Você só precisa dar o próximo passo com fé. E nesse passo, Deus se encontra com você. Ele segura sua mão. Ele sopra novo fôlego. Ele renova os planos. Porque os planos de Deus não são rasgados com seus erros. Eles são reescritos com sua misericórdia. Se essa palavra falou ao seu coração, comente agora: estou sacrificando o passado para viver o novo de Deus. Essa frase é sua decisão, sua chave, sua ponte para um novo tempo. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Essa mensagem pode encontrar alguém paralisado pelo medo de recomeçar e reacender uma chama que parecia apagada. O sacrifício de viver pela fé. Viver pela fé não é uma poesia de frases bonitas em um quadro na parede. Não é um versículo isolado ou uma música emocionante. Viver pela fé é, antes de tudo, um sacrifício diário. Uma escolha constante de andar sem ver, crer, sem tocar, obedecer, sem entender. É acordar todos os dias e dizer ao céu: eu ainda confio. Hebreus 11:1 define fé assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é viver com base em promessas invisíveis, é caminhar com segurança em terrenos instáveis, é construir o futuro com base no que Deus disse e não no que os olhos mostram. Mas o mundo odeia esse tipo de vida. A lógica humana rejeita a fé, porque a fé sacrifica o controle, sacrifica o conforto de ter tudo planejado, sacrifica a certeza do garantido para depender do que ainda não aconteceu. E isso dói, isso exige renúncia, isso cobra um preço. Abraão viveu isso. Ele deixou sua terra, sua parentela, seu lugar de origem sem saber para onde ia. Ele subiu o monte com Isaque, crendo que Deus podia ressuscitá-lo, mesmo sem nunca ter visto uma ressurreição. Ele viveu pela fé e sacrificou o controle. Moisés viveu isso. Escolheu ser maltratado com o povo de Deus, ao invés de desfrutar os prazeres do Egito. Ele sacrificou o palácio pela promessa. Isso é fé. Noé construiu uma arca em terra seca, sem chuva no céu, apenas com a voz de Deus como garantia. Isso é fé. E você está disposto a viver assim? Viver pela fé é quando você entrega o dízimo mesmo com contas para pagar. É quando você perdoa mesmo sem ter recebido desculpas. É quando você espera mesmo sem sinais. É quando você ama mesmo sem ser correspondido. É quando você obedece mesmo quando tudo em você quer recuar. Fé não é emoção, é decisão. E viver pela fé é um sacrifício, porque em muitos momentos você vai parecer louco. Vão te chamar de sonhador, de exagerado, de alienado. Mas o céu vai te chamar de justo, porque o justo viverá da fé. Habacuque 2:4. E o mais poderoso é que Deus não precisa de grandes quantidades de fé.
Ele precisa de fé verdadeira. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, moveremos montanhas. Mateus 17:20. Então não desanime se sua fé parecer pequena. O que importa não é o tamanho da fé, mas a quem ela está entregue. E se sua fé está em Jesus, ela será suficiente para te sustentar em qualquer deserto. Viver pela fé é sacrificar o agora pelo eterno. É abrir mão do que se vê para conquistar o que se espera. É ter a alma ancorada no invisível. E quem vive assim, nunca vive em vão. Você pode não ter todas as respostas, mas tem a palavra. Você pode não enxergar o caminho todo, mas tem a mão de Deus guiando os seus passos. E isso basta. Se essa palavra falou com você, comente agora. Eu sacrifico o controle para viver pela fé. Essa frase é sua decisão de caminhar com Jesus, mesmo no escuro, mesmo no silêncio, mesmo no impossível. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Essa mensagem pode acender a fé em alguém que está prestes a voltar para trás e precisa ser lembrado que viver pela fé é o único caminho que leva à eternidade. Encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, pare por um momento. Feche os olhos da distração. Abra os olhos do espírito, porque o que você acaba de viver não foi apenas um estudo, foi um chamado. Foi uma jornada de fé, de lágrimas, de sacrifício e de esperança. Você foi guiado por 34 histórias. Histórias reais, sagradas, vivas. Cada uma delas ecoa o coração de Jesus dizendo: o seu sacrifício não é em vão. E se você perseverou até aqui, você é um escolhido. Sim, um escolhido. Não é exagero, porque pouquíssimos permanecem até o fim. Muitos começam, poucos concluem. Mas você ficou, você resistiu, você ouviu a voz de Deus até o último suspiro dessa mensagem. E isso te marca, isso te separa, isso te transforma. Comente agora, para que eu saiba os nomes dos que chegaram até aqui. Meu sacrifício tem valor eterno diante do Senhor. Essa frase é o selo da sua caminhada, o grito silencioso da sua fé, a marca dos que não desistem quando tudo parece difícil, a assinatura dos que escolheram crer mesmo em meio ao caos. E agora escute isso com o coração aberto. Deus viu, Deus ouviu, Deus anotou as suas lágrimas, a sua entrega, as suas orações enquanto assistia o aperto no peito em algumas partes, o silêncio reverente em outras. O Espírito Santo estava aqui o tempo todo sussurrando ao seu coração: você não está sozinho. Eu recebo o teu sacrifício. Você não saiu daqui como entrou. E sabe por quê? Porque o sacrifício sincero sempre gera colheita. Mas agora chegou o momento de semear em outros corações. Compartilhe este vídeo não por vaidade, mas por propósito. Você pode estar segurando nas mãos uma semente que vai germinar em outra alma. Talvez alguém esteja pensando em desistir neste exato momento. E esse conteúdo pode ser a resposta que essa pessoa orou em silêncio. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Você não tem ideia do quanto isso é importante. Sabe por quê? Porque muitas pessoas usam este canal como apoio espiritual. Há famílias inteiras que não têm uma igreja próxima, não têm com quem orar, não têm alguém para ensinar a palavra com profundidade e amor. Este canal tem sido igreja para muitos, e você, ao se inscrever, se torna parte disso. Se você ama Jesus, se você acredita que este conteúdo carrega vida, então não seja apenas espectador, seja participante. Agora, uma palavra de revelação, a bênção que você espera, pode estar ligada à semente que você vai plantar hoje. Isso pode significar compartilhar, comentar, curtir, se inscrever, orar. Não negligencie gestos pequenos. Deus usa o simples para realizar o extraordinário. Como está escrito: quem é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Mateus 25:23. Parabéns por ter permanecido. Parabéns por ter sido fiel até o fim. Você é parte dos poucos. Você é remanescente. Você é escolhido. Mas agora, antes de sair, faça algo profundo. Algo que poucos fazem. Fique em silêncio.
Sim, aguarde. Não pause o vídeo, não levante da cadeira, apenas fique. Feche os olhos, incline o coração e agradeça a Jesus. Diga mesmo em silêncio: obrigado, Senhor, por falar comigo. Aproveite esse instante e dedique palavras de louvor. Não espere música, não espere emoção. Apenas fale com aquele que te acompanhou até aqui. Sinta viva, honre esse momento, porque agora o céu está ouvindo. E o sacrifício que você fez, o tempo que você separou, a atenção que você deu, o coração que você entregou, tudo isso está diante do trono de Deus. Quero expressar minha profunda gratidão a você que está aqui acompanhando esta mensagem e permitindo que Deus fale ao seu coração. Não é por acaso que você chegou até este vídeo. É um presente divino, um momento preparado para transformar sua vida. Se essa palavra tocou sua alma, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio faz com que essa mensagem de fé e esperança alcance ainda mais vidas que precisam de um toque do Espírito Santo. Vamos juntos espalhar essa luz. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada espiritual, essa 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 jornada